Salve, salve galera! Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre isso daqui, minha galera, sobre laringoscopia para enfermeiros. Vamos falar sobre o uso de máscara laríngea, dispositivos supraglóticos. Vamos falar sobre máscara laríngea e também sobre tubo King laríngeo, né? Lembrar sempre que ele já vem aqui com a sua devida seringa de perfusão aqui para poder fazer a instilação dos balonetes. Vamos falar sobre pinça de Maggio. Eu não tinha uma pinça de Maggio, eu trouxe uma pinça Kerry comum, mas a gente vai falar sobre isso. E tempos de Covid, vamos falar também do filtro EPA. Vamos lembrar que a gente precisa usar o filtro em todas as nossas práticas aí de manutenção de via aérea do paciente. Hoje o tema é via aérea alternativa com dispositivos supraglóticos e cricotireoidostomia por punção. Legal, eu dou essa aula já faz uns 5 anos ou mais. Tem um treinamento específico disso, prático, né? Claro, 75% do treinamento ali é prático. Então, se você quiser saber exatamente como fazer, como manipular cada um desses equipamentos, vem comigo e a gente vai fazer isso em algum momento. Mas, de qualquer forma, a live de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente vai agir depois da publicação da resolução do COFEN 641, tá? De agora, de dia 2 de janeiro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Leite, eu sou enfermeiro, sou especialista em UTI adulto com ênfase em cardiologia, MBA em urgência e emergência, e sou instrutor ACLS, PAUS, BLS, enfim, tenho vários cursos aí na nossa grade de produção de conteúdo. Então, eu gostaria apenas de deixar vocês bem cientes de que nada que está aqui é da minha cabeça, né? Lógico, todo o conteúdo da aula é debatido por um grupo de especialistas, aí depois que a gente aprova o conteúdo, a gente passa isso para vocês. Aqui está uma pequena amostra aí dos cursos que a gente tem, claro, né? E o que eu quero falar para vocês é sobre insuficiência respiratória aguda, avaliação de exame físico, algumas vertentes de oxigenoterapia, o que diz a questão ética e legislativa sobre os nossos procedimentos, como preparar esse paciente para uma via aérea avançada, a cricotireoidostomia por punção, dispositivos supraglóticos e a prática que no caso aqui a gente vai discutir como fazer, beleza? Então o conceito de insuficiência respiratória aguda, gente, é a oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos ou a eliminação inadequada de CO2. Então seja porque está recebendo pouco oxigênio, porque não está conseguindo mandar embora o CO2, a gente vai evoluir o paciente com insuficiência respiratória aguda, que é o que está acontecendo basicamente nos pacientes aí de Covid, né? O momento que nós estamos vivendo é justamente esse. É a síndrome mais comum nos pacientes da UTI, não é por causa do Covid, já é porque sempre foi a síndrome mais comum aí nos pacientes dentro de terapia intensiva. Nos serviços de porta aberta, muito relacionados com pacientes politraumatizados, e nos serviços de referência nos pacientes pós-operatórios, pacientes sépticos e tudo mais. O transporte de gases, ele se dá de uma forma passiva, eu acho que é legal a gente relembrar disso, né? Então a gente tem lá no ambiente, numa atmosfera, uma atmosfera, né? Um ATM, 760 milímetros de mercúrio de pressão, e essa é a mesma pressão que nós temos também no ambiente pulmonar, beleza. Quando a gente inspira, a pressão no pulmão ela sobe um pouquinho, vai para 762. Então você vê uma merreca, né, de pressão que aumenta e já é o suficiente para poder expirar todo esse ar que está ali para uma diferença de pressão. Quando a gente expira, vamos com a pressão para 758 milímetros de mercúrio, também muito pouco, e já é o suficiente para poder fazer, por pressão negativa, sugar esse ar passivamente para dentro dos pulmões. Ou seja, o transporte de gases ele é passivo. Quando a gente tem que forçar para o ar entrar, significa que estamos diante de uma crise respiratória. Bom, as causas gerais são a exacerbação da asma, algumas doenças cardíacas, o paciente com DPOC exacerbado, infectado, infecções respiratórias, própria embolia pulmonar, algumas queixas cardíacas e tudo mais. Ela pode ser classificada em tipo 1 e tipo 2, né? Insuficiência respiratória aguda tipo 1 e tipo 2, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E eu queria que você entendesse que eu estou falando tudo isso para a gente poder chegar finalmente nos dispositivos. Então antes da gente, que legal, como é bom, agora eu posso usar dispositivos aí para sair colocando tubo supraglótico em todo mundo.
mas tem que saber os critérios, né? Não é todo mundo que merece também passar por uma situação dessa. Bom, no tipo 1 a gente tem uma hipoxemia e no tipo 2 uma hipoxemia com hipercarbia, né? Ou seja, diminuição do oxigênio mais aumento do dióxido de carbono. E vale lembrar que a falta de oxigênio no sangue traz agitação e o excesso de dióxido de carbono no sangue traz sonolência, torpor, coma, né? Então são duas situações bastante antagônicas e que estão presentes nos pacientes. Então, aquele paciente que está confuso, está agitado, primeira causa de agitação sempre vai ser o paciente com hipóxia. Agora está sonolento lá, acalmou, dormiu, está bem mais calmo, está até roncando. O paciente está em gasping e você não fez nada por ele, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. No exame físico do paciente, a gente pode observar tosse e febre, que vai estar relacionado a algum quadro pneumônico, alguma infecção. Os estertores crepitantes, quando a gente tem líquidos de baixa densidade no pulmão, como plasma, como transsudato. Então, tem o edema agudo de pulmão. Sibilância, quando existe algum tipo de broncoconstrição, no caso de uma asma, de uma DPOC. E diminuição do murmúrio vesicular, quando esse comprometimento pulmonar já está muito alterado, muito elevado, e aí a gente acaba tendo grandes problemas com esse paciente também. Bom, a gente pode ter isso separado ou ter isso tudo junto, né? Então a gente pode ter o paciente com ronco, estertor, sibilo, diminuição de murmúrio, tudo junto no mesmo pulmão, bastante comprometido. No exame físico a gente pode ter tiragem intercostal, uso de musculatura de batimento de aleta nasal, né? Musculatura acessória, batimento de aleta nasal, e aí fica um bizuzão para você. Adulto não faz batimento de aleta nasal. Adulto não faz isso, é muito raro adulto fazer isso, né? Você já tem uma napa gigante, se você ampliar ainda mais o diâmetro da narina, você ganha pouco volume de ar. Então é um mecanismo, né? Um recurso primitivo. Você não vai utilizar esse tipo de recurso para poder manter a sua via respiratória aberta, tá? E uma coisinha que pouca gente sabe como é a respiração paradoxal tóraco-abdominal. Que diabo é isso, né? Então a gente está falando sobre o paciente que vai evoluir para uma parada respiratória. Vou mostrar daqui a pouco o vídeo pelo YouTube e vou tentar fazer isso também pelo Instagram. Então a gente tem lá o paciente com a tal da tríade da morte. Alguns autores gostam desse termo, eu também gosto. O paciente está com rebaixamento no nível de consciência, uso de musculatura acessória e começou a utilizar respiração paradoxal tóraco-abdominal. Se você não fizer nada para esse paciente, o paciente vai morrer. E a gente precisa tomar cuidado com isso daí, porque eu não quero que o meu paciente morra, pelo menos não no meu plantão. Bom, respiração paradoxal tóraco-abdominal seria isso daqui, galera. Olha lá. Isso aqui é um paciente que eu mesmo tive o privilégio de atender, se eu posso dizer assim, né? E aqui a respiração paradoxal tóraco-abdominal. Então você observa que a gente tem ali só o abdômen do paciente trabalhando na ventilação dele. Você não tem o tórax participando da ventilação, você só tem o abdômen mesmo trabalhando nesse paciente. Isso significa que ele vai entrar em fadiga e vai entrar em fadiga daqui a pouco, não vai demorar não. Se ninguém fizer nada, ele vai morrer, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esses pacientes quando a gente observa essa situação. O tratamento vai ser a correção imediata da hipoxemia ou da hipercarbia através de algumas modalidades. Oxigenoterapia, suporte ventilatório não invasivo ou um suporte ventilatório invasivo. No caso, o tubo endotraqueal ou algum dispositivo supraglótico. A gente pode lançar a mão, né, das modalidades ventilatórias desse paciente, além de fazer o diagnóstico e correção da causa. Então a gente precisa também diagnosticar e corrigir o problema desse paciente urgentemente. Bom, de suporte ventilatório você tem aí como principal objetivo assegurar a saturação acima de 90%, já está bom para esse paciente, né? A gente fala acima de 94%, mas acima de 90% numa insuficiência respiratória aguda grave já está maravilhoso, já é um grande ponto aí para a gente. Evitar a reinalação de dióxido de carbono e observar a obstrução das vias aéreas por secreções. Então alguns mecanismos podem ser utilizados, como uma cânula
nasal, né, um catéter nasal tipo óculos, que vai me oferecer aí a 5 litros por minuto, uma fração inspirada de oxigênio de 44%, ou seja, no ambiente a gente tem 21% de oxigênio respirando, né? 21% para dentro do pulmão. Quando eu suplemento até com catéter nasal, eu consigo dobrar isso, vai para até 44%. Então é bastante interessante a gente ter essa noção que mesmo o catéter nasal já é bastante útil. A máscara facial simples, que deve ser evitada aí no cenário de coronavírus, né? Mas consegue me fornecer uma FiO2 até 60%, mais ou menos. A máscara bag com bolsa reservatório é um dispositivo que com 10 litros por minuto ela me fornece até 100% de oxigênio, até 99% de oxigênio. Ou seja, ela é muito útil, muito boa e deve ser utilizada sempre aí pelos pacientes que precisam de uma oxigenoterapia. Máscara de Venturi, dá para você titular ela desde 24% até 50%, 60% de O2, dependendo do tipo de instrumento que você vai estar colocando ali, né? Ele é diferenciado por cores. E você tem também a ventilação não invasiva, que não é o nosso foco aqui de jeito nenhum, mas é um suporte ventilatório que faz uma ventilação assistida por pressão positiva intermitente. Então você evita ter que precisar de um recurso de intubação endotraqueal ou evita ter que utilizar um recurso de supraglótico, enfim, para esses pacientes. Vale lembrar o quê? Por que eu estou falando de ventilação não invasiva? Porque às vezes o cara fica retardando a via aérea avançada para tentar usar uma VNI. Então ele fica, mas tenta mais, fica mais 1 hora lá na VNI, fica mais 2 horas. E o paciente está grave, Glasgow 5 já, e ninguém está fazendo nada por ele. Então, para usar uma VNI, o paciente tem que estar lúcido, orientado, tem que estar respondendo positivamente para mim, tudo que eu estou fazendo para ele. Ô, dona Maria, tudo bem? Deu certo aí? Está se sentindo melhor? Ai, filho, tá melhor. Beleza, aí ficou bom. Caso contrário, eu preciso rever o meu conceito de oxigenação para esse paciente, porque não vai estar sendo seguro para o paciente rebaixado, né, com depressão do sensório, estar utilizando uma VNI. Bom, a aplicação da VNI, você deveria escolher uma máscara bem adaptada no paciente, deixar ele um pouco mais elevado, 45, 60 graus. E caso isso não desse certo, a gente optaria finalmente por uma via aérea avançada. Dentro das vias aéreas avançadas, você tem duas grandes modalidades. As vias aéreas subglóticas, que você vai precisar de um laringoscópio, um médico e um tubo endotraqueal. Você precisa dessas 3 coisas hoje para poder entubar alguém. Laringoscópio, o tubo e o médico. Fora isso, se não tiver tudo isso, não entuba, tá? E você precisa também, se você tiver uma via aérea difícil, ter algum recurso desse aqui, né? Então, uma máscara laríngea, no caso essa é uma Supreme tamanho 4, que tem válvula de acesso ao conteúdo gástrico, ou o tubo King laríngeo, que também é bastante utilizado fora do país, aí pela equipe de paramedicina e tal, é padrão ouro lá fora, muito bom também, tá? Que também tem uma via de acesso para o esvaziamento gástrico. Tá? Então são 2 dispositivos supraglóticos que eu vou mostrar aqui hoje. Existem mais, tudo bem? Você tem o Combitube, né, que é o tubo combinado, você tem a Aigel, que é uma máscara laríngea moderna, você tem várias coisinhas aí. Mas eu vou mostrar esses 2 aqui hoje pra gente. Bom, o objetivo de uma via aérea avançada é o que vai garantir a ventilação do paciente. Idealmente, a gente precisaria que esse dispositivo protegesse a via aérea. E essa proteção de via aérea, esses 2 carinhas aqui, ó, não fazem, tá? Então a resolução 641 de 2 de junho de 2020, né, que chegou agora aqui a resolução, a gente não tem respaldo para fazer intubação endotraqueal. A gente tem respaldo para poder fazer a atividade com supraglóticos, mas a gente precisa lembrar que a via supraglótica não protege via aérea. O que eu estou querendo dizer? Que se o paciente vomitar, destruiu com o seu atendimento. É isso que eu estou falando para você mesmo. Se o paciente vomitar, acabou o atendimento. Todo o vômito dele vai para dentro do pulmão dele, pneumonia aspirativa, pneumonia química, enfim, vai degradar bastante o pulmão desse paciente aí.
Um pouquinho de legislação. Quem acha que agora você pode fazer alguma coisa, eu tenho que te dizer que você já podia. Se você não fazia, é porque não queria, tá? Porque não sabia, né? Mas já existe já dentro da resolução 564 de 2017, que é aquela que regulamenta o nosso Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, a gente já tinha no artigo 7º e no artigo 81º o seguinte, artigo 79. Prescrever medicamentos ou praticar atos cirúrgicos é proibido, exceto nos casos previstos na legislação ou em situações de emergência. Então você tem vários programas aí que o enfermeiro da saúde básica, da saúde da mulher, pode prescrever medicamentos, né, dentro de uma grade de atribuições legais. E você tem também a questão dos atos de emergência, então uma atividade de emergência que a gente vai poder utilizar algum outro recurso. Isso está no nosso Código de Ética, que é uma resolução. O artigo 81º, né, 81, fala assim: prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional. É proibido fazer isso, exceto em situações de emergência. Então, em situações de emergência, a gente tem um certo respaldo, né? Embora resoluções, códigos de ética, pareceres, normas técnicas, enfim, tudo isso é norma infra-legal, né? Mas existe um respaldo para você poder agir. Então, eles limitam, eles freiam, mas eles não proíbem efetivamente que você faça alguma coisa, alguma atividade para tentar salvar uma vida. O mais importante é sim tentar salvar uma vida. E nesse sentido já existe um parecer da Câmara Técnica do Corém de São Paulo, né? Eu que sou aqui do estado de São Paulo, parecer de 2009, rapaz, 2009, olha lá atrásão lá. Então, o procedimento de, por exemplo, intubação endotraqueal não contempla a grade dos profissionais enfermeiros, não faz parte do seu curso isso, né? Contudo, em risco iminente de morte do paciente e ausência do profissional médico, o enfermeiro poderá realizar este procedimento. Suas ações deverão ser registradas em prontuário conforme as resoluções da época, né? 272 de 2002 e 358 de 2009. Repara que são as resoluções que falam sobre sistematização da assistência de enfermagem. Mas, então, um colegiado, uma câmara técnica, um grupo de especialistas dentro do Corém de São Paulo falou assim, olha, se precisar e não tiver outro jeito, você vai lá, entuba o cara, relata porque você fez e pronto. Beleza? Guarda essa informação. O parecer do COFEN, número 1 de 2015, esse já é bem legal. Ele coloca com todas as letras que são técnicas de inserção de vias aéreas avançadas, as vias supraglóticas e a cricotireoidostomia não cirúrgica, ou seja, aquela crico por punção. Tá? Veja, existe um entendimento então do COFEN que o que o enfermeiro pode fazer, é um parecer, o que o enfermeiro pode fazer são dispositivos supraglóticos e cricotireoidostomia não cirúrgica. Tudo bem? E o parecer, o que é um parecer, né? A gente está falando disso, mas nem todo mundo sabe o que é. O parecer é um grupo de especialistas que é convocado mediante solicitação para poder fornecer algumas informações a respeito de um fato. Então, por exemplo, eu quero saber a opinião do conselho quando o enfermeiro vai lá e usa uma máscara laríngea. O que o conselho decide? O conselho decide que no seu caso, tudo bem, foi bem utilizado. Isso é um parecer. Você traz uma queixa, você pede para o seu conselho e o seu conselho responde a sua queixa. Uma queixa única, exclusiva, pontual. Beleza? Fechou. Existe uma lei, que é a Lei do Exercício Profissional de Medicina, Lei 12.842, de 2013. Nessa lei, ela fala o quê? Que procedimentos privativos do médico são traqueostomia, procedimentos cirúrgicos, intubação endotraqueal e mais uma porrada de coisa. Então são procedimentos que, se qualquer outro cidadão fizer, ele está exercendo ilegalmente a medicina. É fato isso. Então, aquela coisa de que o enfermeiro pode ir lá entubar, nananina não. Até a página 20, né? Daí para frente já não pode mais.
Porque é um ato privativo do profissional médico. Então, nenhum outro cidadão estaria respaldado a fazer. Ah, mas você falou que o código de ética deixa nós fazer coisa que não pode fazer. Mas não quer dizer que você vai sair impune. Então, quando a gente faz alguma coisa na qual nós não fomos devidamente capacitados, e de fato ninguém legalmente ou formalmente foi capacitado para fazer intubação de traqueal, tá? Se você já fez alguma vez na sua vida, parabéns para você. Mas você nunca foi treinado oficialmente, ninguém te deu um certificado disso, tá ok? Não pode fazer isso. Se alguém fizer isso, tá sendo cúmplice de uma ilegalidade, né? Então ninguém faz. Quando você faz isso, você está assumindo a culpa do ato, porque você está fazendo uma coisa com imperícia. Você não tem a perícia necessária para poder fazer isso. Você não foi perito naquilo, não foi trabalhado o seu conhecimento teórico-prático para poder fazer aquilo. Então você é imperito. Então você faz sabendo que vai ter culpa. Culpa, imperícia, negligência e imprudência, né? Então, se você utilizou uma atividade imperita, você tem culpa no cartório, como a gente costuma dizer. Então você vai ser culpado sobre isso. Aliás, você vai assumir a culpa disso. No entanto, muito provavelmente, se tudo der certo, você vai ser indiciado, processado, julgado e absolvido. É isso que vai acontecer, porque deu tudo certo. Se der tudo errado, meu amigo, talvez você seja liberado, talvez não. De qualquer forma, vai dar um trabalhão, você vai precisar de testemunha, vai precisar relatar muito bem o caso, vai precisar justificar por A mais B mais C mais D mais E mais Z que você tinha mesmo que fazer o que você fez, né? Porque senão o paciente ia morrer. Então, de qualquer forma. Então a gente precisa fazer o quê? Se preocupar um pouco mais com a vítima do que com o nosso ego, né? Se existem outras coisas, outros recursos que eu posso utilizar para o meu paciente, por que é que eu vou querer fazer o que é função dos outros, né? Então, é nessa ótica que a resolução 641 de 2 de junho de 2020 traz para a gente as normativas sobre a utilização dos dispositivos extraglóticos. No caso aqui, ele não cita quais são, óbvio, né? Mas a gente trouxe dois para poder conversar. Máscara laríngea e tubo King laríngeo. Então são essas duas ferramentas que a gente vai falar. Ele também fala uma outra galera que vai precisar usar uma laringoscopia. Exatamente, laringoscopia por enfermeiros. Quando? Quando o paciente tiver uma OVAC, né, uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, e eu preciso laringoscopar esse paciente. Preciso ver a sua laringe. É um laringoscópio, é para isso que ele serve, para poder ver a laringe. E utilizar uma pinça de mágio, não é essa, tá, gente? Mas só para simular, utilizar uma pinça para poder fazer a remoção do corpo estranho. Então essa seria uma das atividades que agora são respaldadas para o profissional enfermeiro. Então, utilização de dispositivos supraglóticos e laringoscopia para remoção de corpo estranho numa obstrução da via aérea. Beleza? Bom, isso a gente já sabia, isso a gente já acontecia, isso a gente já podia fazer isso, né? Mas por que a resolução endossa? É porque, lembra que os pareceres, eles são coisas um pouco mais pontuais? Você solicita um parecer e diante da sua circunstância é aprovado ou negado ou explicado o que deveria ter sido feito? Uma resolução já é algo um pouco mais global. Então já entende-se que a partir de agora, sempre que acontecer uma situação dessa no país, porque ele foi publicado no Diário Oficial da União, sempre que acontecer uma situação dessa com o enfermeiro dentro do Brasil, ele tem respaldo para a utilização dos dispositivos extraglóticos, que eu chamo de DEG. Tudo bem? Então, questão de concurso público e tal, fica ligado, fica ligeiro, porque isso com certeza vai ser perguntado e agora a gente tem respaldo generalizado para poder fazer essas duas atividades.
além da cricotireoidostomia por punção, coisa que pouca gente sabe. Então a crico por punção, seja ela punção com gelco para pacientes adultos, gelco 14, tá? Na cartilagem cricoide, ou com dispositivos específicos para isso, como o Quick Track, por exemplo, né? O problema é o preço dele, custa quase R$ 1.200 uma peça. Então, que é um dispositivo que já vem com a seringa, já vem com a lâmina, já vem todo preparado, já vem com o dispositivo de fazer a amarração daquilo, enfim. Então, seja com o Quick Track, que é o dispositivo específico que existe no mercado hoje, ou com o gelco, tá? Um catéter venoso, mas para utilizar como via de cricotireoidostomia por punção, o enfermeiro pode fazer isso. Pode fazer. O enfermeiro pode fazer. Tá? Você, enfermeiro, pode fazer. Tá? O seu chefe, enfermeiro, pode fazer. Seus amigos, enfermeiro, pode fazer. A gente precisa fazer isso? Às vezes pode ser que precise. Mas eu vou dizer para você que é a exceção da exceção da exceção da exceção. Né? Eu já tive que fazer? Eu, pessoalmente, já fiz cricotireoidostomia por punção numa situação de extrema gravidade, várias vítimas, e eu precisava garantir uma via aérea do paciente. O que eu tinha de recurso na hora ali era a crico por punção. Deu certo o procedimento, mas o paciente acabou não evoluindo positivamente, né? Acabou evoluindo a óbito. Mas naquele momento deu para ventilar o paciente. Tá? Então, foi a única vez que eu fiz também. Então a gente não tem assim grandes chances de fazer isso sempre, né? Graças a Deus. Mas são recursos que o enfermeiro pode utilizar mediante uma situação de urgência. Tá? Uma via aérea, a gente vai considerar uma via aérea como sendo difícil quando o paciente tiver uma lampate de 3 ou 4, então já é uma via aérea difícil, mas é claro que você não pode chegar para um cara que está morrendo e falar assim, abre a boca, põe a língua para fora, né? Não dá para fazer isso. Então, uma outra técnica é a medição do 332. Então, 3 dedos entre as arcadas dentárias do paciente, se a gente consegue abrir a boca dele, esse tanto já é uma boa abertura de via aérea. 3 dedos entre o mento e o ocioide, né? Então entre o queixo e o ossinho ióide tem que ter pelo menos 3 dedos. Para aqueles pacientes sem pescoço, você não consegue fazer via aérea para ele. Então 3 dedos entre a ponta do queixo e o osso ióide e 2 dedos entre o ocioide e a cartilagem tireoide. Então essa região aqui do pescoço são as medições que a gente pode fazer. 3 dedos do paciente, né? Claro, seria uma medição aí com relação à anatomia do próprio paciente. Então 332 já me dá uma ideia, um indicativo, um indício de que a via aérea vai ser mais difícil ou menos difícil para poder fazer a via aérea desse paciente. Para poder fazer a cricotireoidostomia por punção, o paciente tem que estar numa parada respiratória ou numa parada cardíaca. Não tem outra justificativa para você fazer a crico por punção para ele. Para fazer o procedimento, vai posicionar a cabeça do paciente usando um coxim, vai deixar ela bem inclinada, a região da traqueia bem anteriorizada para você, vai sentir ali a cartilagem cricoide e fazer a punção numa angulação de 45 graus, de 45 a 60 graus, direcionando isso daí para a via do pulmão. Então você vai se posicionar como se você fosse entubar o paciente, né, em cima da cabeça dele mesmo, como se fosse passar uma máscara laríngea, e aí faz o ato emergencial de cricotireoidostomia para ele. Tá? Os dispositivos supraglóticos são vários, então tem 2 aqui para a gente poder falar sobre eles. Coloca aí nos comentários se vocês já usaram isso alguma vez na vida, se você já usou uma máscara laríngea, se você já viu alguém usando, e se você já usou ou se você já viu alguém usando um tubo King laríngeo. Coloca aí, vai ser legal a gente saber essas experiências das outras pessoas. Bom, é um método utilizado para manutenção das vias aéreas, indicado em situações críticas, como uma PCR, tá? Ou no caso de uma via aérea difícil, ou condições limitadas no acesso ao paciente. Então, por exemplo, o paciente está soterrado, está preso em ferragem, eu não consigo me posicionar adequadamente, né? O profissional, no caso médico, não consegue se posicionar adequadamente para fazer a intubação endotraqueal dele. O
que ele vai fazer? Vai utilizar um dispositivo supraglótico também. Os dispositivos de via aérea alternativa são de uso temporário, tá? A maioria dos fabricantes e tal recomendam seu uso por até 24 horas. Mas a gente sabe que de 2 a 4 horas, né, na prática, você já deu tempo de estabilizar o paciente, já deixou a clínica dele estável, já subiu a pressão, já corrigiu a hipoxemia. Então já dá para fazer uma nova tentativa de intubação endotraqueal, ou se tiver um edema de glote muito importante, enfim, não está conseguindo fazer intubação mesmo, você pode optar por uma cricotireoidostomia cirúrgica médica para poder garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. E por quê? Porque os dispositivos supraglóticos não oferecem proteção de via aérea. Já falei isso, repito. Não oferecem proteção de via aérea. Então a gente precisa tentar otimizar ao máximo a proteção e a segurança do meu paciente. Tá ok? Algumas contraindicações. O paciente que está acordado, né, lógico, que tem reflexo de tosse ou vômito. Então uma dica aí, coloca uma Guedel nesse paciente antes para poder ver se ele não tem realmente nenhum reflexo de tosse ou vômito. Se tiver reflexo de tosse ou vômito, não dá para usar dispositivo supraglótico. Se eu tiver com o paciente com reflexo de tosse ou vômito, esqueça, isso aqui não vai dar para ser utilizado, tá? Paciente muito obeso, com via aérea queimada, que teve uma obstrução da via aérea por corpo estranho, também não dá, claro, né? Se está obstruído ali, não dá para poder ventilar com nenhum tipo de dispositivo que a gente tenha. A técnica, a gente vai escolher o dispositivo do tamanho adequado, a gente vai utilizar, vai desinsuflar totalmente a máscara cirúrgica, no caso aqui a técnica da máscara cirúrgica. Vai desinsuflar ela completamente, né? Repara que ela vem um pouquinho insuflada, e a gente vai desinsuflar ela totalmente, fazendo uma pressão na ponta dela, tá? Numa superfície rígida, fazendo a desinsuflação completa do dispositivo numa superfície rígida. Porque o que eu quero que aconteça é que ele fique com esse formato agora, com essa aparência. Então, agora ele consegue passar pela região supraglótica do paciente e ficar alocado ali na hipofaringe desse paciente, tá ok? Então, é uma técnica que a gente precisa fazer antes de usar o dispositivo, desinsuflar ele completamente. Segura como se fosse uma caneta, faz a inserção garantindo que a via da ventilação esteja voltada para a face anterior, e aqui atrás já existem as normatizações da máscara. Então você já pode acompanhar que ele vai estar falando assim, a máscara vai ter que ser usada até tantos ml de ar. Essa aqui no caso é um paciente de 50 até 70 quilos e a gente vai colocar nesse paciente menos do que 45 ml de ar. Então todas as máscaras elas já vêm identificadas nelas mesmas como que tem que ser feito o procedimento com relação à insuflação do balonete. Uma vez passado esse dispositivo, a via aérea aqui vai ficar aberta, né? Então você tem a ponta do tubo, a ponta da máscara laríngea no esôfago do paciente, está aqui presa no esôfago, e aqui para frente está a traqueia do doente. E a traqueia dele vai ficar recebendo o ar que vai ser enviado para ele através do sistema fechado. Tá ok? Então não tem segredo fazer isso, né? Mas exige prática. Você precisa fazer um curso aí na sua região, um treinamento, uma capacitação que te dê a oportunidade de passar isso daqui pelo menos no manequim. Né? Se tivesse aí peças biológicas seria mais legal, mas pelo menos no manequim para você poder sentir aí qual é a dificuldade. Depois que você acomodou ela lá bem certinha, você vai insuflar o balonete finalmente. Essa aqui no caso com menos do que 45 ml de ar. Então ela vai ficar vedada, mas não vai ficar fixada. Assim como o tubo endotraqueal, depois que ela já está acomodada no nosso paciente, ela fica com esse formato, né? Então depois que ela já está devidamente acomodada
no paciente, a gente já vai conseguir utilizar a fixação por cadarço ou com fixador mesmo de tubo, tá? Vai utilizar algum tipo de fixador para fixar a máscara. Ela insuflada, ela veda, mas ela não veda a saída de ar, não veda a traqueia, tá? Ela não protege a via aérea, mas você já vai utilizar ela assim que fizer o procedimento, mas você precisa fixá-la depois. Existe um outro dispositivo, né, que é o Combitube, que é o tubo combinado. Então você vai ter um dispositivo, ele parece um tubo laríngeo, só que ele tem dois cuffs enormes, né, um bem grande aqui na ponta e um maior ainda aqui no início dele, e ele sai com duas vias. Então no final dele você tem duas vias aqui, né? Uma via ventila para cima desse cuff maior e a outra via ventila para baixo desse cuff maior. É utilizado bastante no paciente que vai fazer intubação seletiva, que vai fazer algum tipo de transplante pulmonar, enfim, alguma coisa nesse sentido, até uma decorticação pulmonar. Precisa de dois ventiladores mecânicos, cada um numa função. Você usa um tubo combinado para poder entubar cada pulmão do paciente. É uma vertente que dá para fazer isso, tá ok? Bom, o tubo laríngeo. Então o tubo laríngeo está aqui, ele sempre vem com uma seringona dessa aqui, ó. E essa seringona, no caso aqui é uma de 90 ml, tubos maiores vêm com seringas maiores, ela está marcada por cor. Qual é o volume de ar que eu tenho que colocar no tubo? Então ela já está marcada por cor aqui. No caso, esse daqui é um tubo vermelho, vamos puxar o êmbolo até a marca vermelha, que no caso aqui são 70 ml de ar. Então a gente já vai colocar nesse paciente 70 ml de ar. Fez a passagem do tubo às cegas, né? Segura como se fosse uma caneta, abre a via aérea do paciente com a mão, faz a introdução do tubo King laríngeo e aí depois que ele já está lá bem posicionado, você vai fazer a insuflação do balonete com 70 ml de ar. Ele vai ficar com esse formato aqui, essa característica dentro do paciente, tá ok? Não sei se dá para ver legal aí. Então ficaria aqui para fora da boca e aqui essa bolotona na região supraglótica e a pontinha dele aqui na região do esôfago. Quando a gente manda ar para esse paciente, o ar sai por aqui, não sai aqui por baixo não. Aqui é a via gástrica dele. O ar está saindo por aqui, ó. O ar sai todo aqui, ó. Tá vendo? Está indo em direção à traqueia? Então o ar sai por aqui, vai em direção à traqueia do paciente e a gente consegue fazer a ventilação dele. Da mesma forma que a máscara laríngea, que o tubo endotraqueal, isso apenas veda. Isso veda, isso não fixa. Para poder fazer fixação, depois que fez o procedimento, né? Então tá lá o tubão lá, vai fazer a amarração com cadarço ou com seja lá o que for, para poder garantir que ele fique bem vedado no paciente. Beleza? Bom, dando sequência então, você tem as máscaras laríngeas, tem vários tipos, né? Inclusive uma que é essa que a gente está utilizando aqui, que é a Supreme. Então ela tem uma via gástrica para poder fazer a desinsuflação gástrica desse paciente aí. E existe a iGel, que é uma máscara laríngea sem cuff. Então essa daqui ela tem um balonete, né? A iGel ela tem um gel, tá? E o gel dela, que é termomoldável, quando você acopla no paciente, ela já fica fixa ali e não precisa mais se preocupar com esse dispositivo no quesito de vedação. Você só vai precisar amarrar ela muito bem amarradinha, porque ela não tem cuff, então a fixação dela tende a ser um pouco mais frágil, né, do que a vedação dos dispositivos com cuff de borracha, tá? E depois disso nós teríamos que praticar, e praticar, e praticar, né? A resolução que a gente está querendo debater aí é a 641 de 2 de junho de 2020, de agora. E ela fala que só pode dar esse treinamento quem realmente tem experiência comprovada, tudo bem?
e quem tem os recursos necessários para isso, né? Então a gente precisa lembrar que não é qualquer um que vai chegar lá hoje e dar o treinamento para você, mostrar igual eu fiz aqui e você não vai nem pôr a mão na massa. Você precisa pegar um laringoscópio, você precisa usar isso aqui, precisa saber como é que segura, né? Dá o laringoscópio pro o cara não sabe nem montar. Então a gente precisa tomar um cuidado com quem está dando essas aulas aí para a gente não se perder. Então, a resolução fala inclusive sobre isso. Quem são as pessoas que podem dar essa aula? Quem pode dar esse treinamento? Quem tem experiência comprovada, quem já fez esse procedimento algumas vezes, né? É privativo do enfermeiro, né? Então não pode ser dado para outras pessoas, tá? Você precisa de especialização na área de urgência e emergência ou outras certificações aí no seu currículo que te respaldem para poder fazer esse procedimento, tá? Então você tem algumas coisinhas aí. E quem que pode fazer esse procedimento? Médicos, enfermeiros, tá? E se eu não estou enganado, acho que o CREFITO também deixa, então os próprios fisioterapeutas também podem estabelecer vias aéreas supraglóticas, beleza? Então médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Mais do que isso, infelizmente, ninguém poderia fazer. Tudo bem? Então técnico de enfermagem, bombeiro civil, bombeiro militar, essa galera aí que atua também no APH e tal, mas não poderia utilizar um dispositivo supraglótico como esse daqui. Tudo bem, gente? Beleza? E eu preciso saber de vocês aí se existe alguma dúvida, se você ficou com alguma coisa não muito bem explicada e tal. A gente pegou desde do princípio aí do atendimento até o paciente mais grave, está se agravando e tal, como é que ele ficou. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, vou dar alguns segundinhos para vocês fazerem isso. O Tassinho está perguntando, qual o tempo máximo de uma via aérea alternativa? O tempo máximo seria de 24 horas para poder deixar essa via aérea lá. Mas como ela não oferece, tá, proteção da via aérea, então a traqueia do paciente fica vulnerável, é prudente que assim que o paciente esteja estabilizado clinicamente, você já substitua essa via aérea avançada por uma via aérea definitiva. Que aí você pode deixar o paciente entubado até 14 dias lá antes de fazer um atráqueo. Então é tranquilo, beleza? Mas existe essa relação aí, você tem que tomar só essa atenção. Eu tenho até 24 horas para deixar o negócio lá, então não precisa ter pressa para tirar. Mas assim que tiver estabilizado, tudo certinho e tal, poxa, agora vamos fazer um procedimento definitivo? Vamos, legal, bacana. Então, proteção da via aérea igual ao dispositivo definitivo. Supraglótico não oferece proteção, então ele é um dispositivo alternativo. Uma via aérea alternativa para esse paciente, beleza? Espero que eu tenha respondido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi alguns esclarecimentos, né, sobre os dispositivos supraglóticos ou extraglóticos, como a resolução comenta, né? Toda terça-feira, 3 da tarde, é quase um trava-língua. A gente se encontra de novo para poder falar sobre urgência e emergência. Um grande beijo, um abraço e a gente vai se falando.